Vou compartilhar com você agora 4 princípios básicos do estoicismo que podem ser um guia para uma vida mais equilibrada, saudável e plena. É importante lembrar que ouvir simplesmente essas palavras pouco pode fazer por você. O que realmente é recomendado é a prática desses princípios. Devo alertar que a jornada apresentará seus desafios e que você deve ser resiliente e perseverante para alcançar seus objetivos. Peço o seu apoio ao nosso trabalho, deixando seu like e se inscrevendo no canal. O princípio fundamental do estoicismo, que destaca a virtude como o bem supremo, representa a espinha dorsal da filosofia estoica. Para os estoicos, a busca pela virtude é o caminho para uma vida significativa e realizada. Esta virtude não é meramente uma questão de comportamento externo, mas sim uma expressão profunda da integridade interior e da excelência moral. A virtude, segundo os estoicos, abrange qualidades como sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. Essas virtudes não são apenas meios para atingir um fim, são fins em si mesmas. Por exemplo, a sabedoria não é apenas a capacidade de tomar decisões informadas, mas também a sabedoria de reconhecer a impermanência da vida e a necessidade de aceitar as coisas além do nosso controle. A coragem não é apenas a ausência de medo, mas a bravura em agir corretamente, mesmo quando confrontado com desafios. Imaginemos um estoico diante de uma decisão difícil em sua vida profissional. Em vez de se concentrar apenas em ganhos materiais ou status social, ele considera como suas escolhas refletirão sobre sua integridade e se estão alinhadas com os princípios éticos da virtude. Ele busca a sabedoria para entender as implicações de longo prazo de suas ações, a coragem para enfrentar desafios éticos e a justiça em suas interações com colegas e superiores. Sêneca, um proeminente filósofo estoico, expressou a importância da virtude ao afirmar: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa pelo futuro. Nessa afirmação, Sêneca destaca que a verdadeira fonte de contentamento reside na prática constante da virtude no presente, em vez de buscar a felicidade em eventos futuros ou circunstâncias externas. Assim, a virtude como o bem supremo no estoicismo não é apenas uma ideia abstrata. É uma bússola moral que orienta as ações diárias e proporciona um sentido mais profundo de propósito e realização. Ao buscar a virtude, os estoicos acreditam não apenas no aprimoramento pessoal, mas também na contribuição positiva para a sociedade e no cultivo de relacionamentos significativos. Diferenciar entre o que pode e não pode ser controlado. A distinção clara entre o que está dentro do nosso controle e o que não está é um princípio crucial no estoicismo. Esse conceito, muitas vezes atribuído à doutrina do círculo de influência pelos estoicos, destaca a importância de direcionar nossa energia e atenção para aquilo que podemos influenciar, aceitando com serenidade aquilo que está além de nosso controle. O estoicismo argumenta que muitas fontes de sofrimento humano vêm da tentativa de controlar eventos, circunstâncias ou ações de outras pessoas que estão além de nossa esfera de controle. Ao aceitar essa limitação, os estoicos acreditam que podemos encontrar uma maior paz interior e resiliência diante das vicissitudes da vida. Focar no que pode ser controlado, como nossas próprias atitudes e escolhas, promove um senso de empoderamento e liberdade interior. Considere um indivíduo enfrentando um engarrafamento de trânsito enquanto se dirige para uma importante reunião. Se ele se deixar consumir pela frustração e raiva do tráfego, estará se preocupando com algo fora de seu controle. Um estoico, por outro lado, aceitaria a situação, reconhecendo que não pode controlar o trânsito, mas pode controlar sua reação a ele. Ele pode escolher manter a calma, ouvir um podcast educativo ou usar o tempo de forma produtiva, transformando uma situação desafiadora em uma oportunidade para crescimento pessoal. Epiteto, um dos principais filósofos estoicos, enfatizou essa distinção ao afirmar: nós não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Essa citação destaca a ideia de que não são as circunstâncias externas que causam perturbação, mas sim a maneira como interpretamos e reagimos a essas circunstâncias. Isso ressalta a importância de cultivar uma perspectiva que se concentre no que está sob nosso controle. Em resumo,
O princípio de diferenciar entre o que pode e não pode ser controlado no estoicismo não apenas oferece um guia prático para a tomada de decisões, mas também proporciona um meio eficaz de lidar com adversidades, minimizando o sofrimento desnecessário e promovendo uma mentalidade resiliente. Outro princípio fundamental do estoicismo é a aceitação da natureza e do destino. Isso implica em reconhecer a ordem natural das coisas e abraçar as circunstâncias da vida, mesmo aquelas que estão além do nosso controle. A filosofia estoica propõe que aceitar a natureza transitória e inevitável da vida é essencial para alcançar a serenidade interior. A aceitação da natureza e do destino no estoicismo não é resignação passiva, mas sim uma postura ativa de compreensão e alinhamento com a realidade. Isso envolve aceitar a impermanência da vida, a inevitabilidade da mudança e a compreensão de que, por mais que possamos planejar, o futuro permanece incerto. Ao aceitar a natureza e o destino, os estoicos buscam viver em harmonia com o universo, adaptando-se de maneira sábia às circunstâncias e eventos que se desenrolam. Considere alguém que enfrenta uma perda significativa na vida, como a morte de um ente querido. Um praticante do estoicismo não negaria a tristeza ou a dor, mas aceitaria a inevitabilidade da morte como parte integrante da condição humana. Essa aceitação não impede o luto, mas permite que a pessoa enfrente a perda com uma perspectiva mais ampla, encontrando significado e crescimento pessoal, mesmo nas situações mais desafiadoras. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, expressou esse princípio ao afirmar: "A morte é uma mudança da vida e não um fim." Essa citação ressalta a perspectiva estoica de que a morte, assim como todas as mudanças na vida, é uma parte inevitável e natural do curso dos eventos. Aceitar essa realidade permite uma abordagem mais equilibrada e serena diante das vicissitudes da existência. Em síntese, a aceitação da natureza e do destino no estoicismo não é apenas uma resignação diante das circunstâncias, mas sim uma escolha consciente de viver em sintonia com a ordem natural do universo, promovendo a paz interior e a resiliência diante das incertezas da vida. Outro princípio fundamental do estoicismo é a ênfase na razão como guia para a ação. Os estoicos acreditam que a razão é a faculdade distintiva que separa os seres humanos dos outros seres vivos, e que viver de acordo com a razão é fundamental para uma vida ética e significativa. Viver de acordo com a razão no estoicismo envolve tomar decisões informadas, baseadas em uma compreensão lógica e ética do mundo. Isso significa não ser governado pelas emoções impulsivas, mas sim usar a razão para avaliar as situações, entender as consequências de nossas ações e agir de maneira ética. A razão permite que os estoicos enfrentem desafios com clareza mental, adaptando-se de maneira lógica às mudanças nas circunstâncias. Considere um indivíduo enfrentando uma decisão ética no trabalho. Um praticante do estoicismo usaria a razão para avaliar as opções disponíveis, considerando as implicações éticas a longo prazo de cada escolha. Ele não seria guiado apenas por impulsos emocionais momentâneos, mas sim pela lógica e pela ética, buscando tomar decisões que estejam alinhadas com a virtude. Epiteto ressaltou a importância da razão ao dizer: "Nós temos o poder de não escolher o que nos acontece, mas temos o poder de não ser derrotados por isso." Essa citação destaca a capacidade humana de usar a razão para enfrentar as adversidades e escolher como reagir diante das circunstâncias, mesmo quando não podemos controlar os eventos externos. Em resumo, viver de acordo com a razão no estoicismo não é apenas uma busca pela inteligência intelectual, mas também uma abordagem prática para a tomada de decisões éticas e a adaptação às mudanças da vida. A razão é vista como a bússola que guia o estoico através dos desafios da existência de maneira lógica, ética e equilibrada. Muito obrigado por chegar até o final. Apoie nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo no canal.